A temporada de Halloween chegou. Spooky contos de terror no Forest Tales Channel. O palhaço. Meu avô costumava contar uma história muitos anos atrás, antes de falecer, quando eu e minha irmã Joanne ainda éramos crianças, sobre seu tempo trabalhando no circo que nos assustou até os ossos. Era a década de 40 e ele era jovem, com cerca de 20 anos. O avô era órfão. Então, quando ele fez 16 anos, ele teve que descobrir como sobreviver sozinho. E não tendo para onde ir e ninguém para ajudar, eventualmente ele se juntou ao circo para sobreviver. Ele não tinha talento ou habilidade que pudesse usar. Então, normalmente, ele limpava as gaiolas dos animais, montava a arena e a desmontava quando o circo estava a caminho e outras tarefas básicas. Ele teve um caso. Uma mulher em torno de seus 40 anos chamada Adélia. Ela usou sua clarividência para trabalhar no circo, lendo o futuro das pessoas em suas mãos ou em seus baralhos de cartas por um custo extra fora da arena. Adélia o acolheu logo, convidando-o para morar com ela em seu trailer quando ele ainda era um recém-chegado. Pelos próximos 5 anos, o avô trabalhou e viveu no circo, antes de conhecer a avó, se apaixonar por ela e abandonar Adélia e sua vida itinerante. Adélia disse ao avô para ficar longe dos palhaços, para sempre se afastar quando eles estivessem por perto e não se envolver em conversas com eles. Sempre que ele perguntava a ela por quê, ela apenas dizia: "Eu posso ver coisas que ninguém pode ver ou mesmo imaginar, e o que eu vejo nesses palhaços eu não consigo nem explicar. Apenas obedeça e fique longe deles." E com o passar do tempo, sua curiosidade sobre os palhaços desapareceu, e ele não viu nada de especial por alguns anos. Eles estavam sempre usando maquiagem completa ou parcial, pois os anos os deixaram preguiçosos demais para se preocupar em remover a tinta de seus rostos, e eles estavam frequentemente longe de outras pessoas no circo. Ou outras pessoas estavam realmente tentando ficar longe deles. Uma noite, Adélia estava doente e não podia trabalhar. Então, durante uma apresentação na arena, ele ficava cuidando dela, em vez de trabalhar. Adélia estava com febre, e o avô não conseguia ajudá-la a se sentir melhor. Então, ele saiu do trailer para pegar mais água para tentar mergulhar pelo menos parte do corpo dela no líquido frio para ver se ajudaria. Enquanto o avô andava, contornando a arena, um dos palhaços estava saindo com um saco aparentemente de batatas nas mãos. Só por hábito, o avô acenou com a mão livre antes mesmo de pensar com quem estava interagindo. O palhaço parou onde estava e olhou para o avô até que ele passou completamente pela entrada lateral da arena. Ele andou em linha reta, sem olhar para trás, como se não tivesse feito nada de errado, porque ele realmente não fez. Quando ele estava a alguns metros do palhaço, ele ouviu uma voz de criança muito fraca e baixa dizendo: "Mamãe!" E olhou para trás, para ver o palhaço abraçando o saco de batatas e se movendo rapidamente para o trailer deles. O avô acreditou que poderia ser um sequestro e seguiu o palhaço, subindo até a lateral do trailer para tentar ver o que estava acontecendo lá dentro. Estava escuro demais e a janelinha suja demais para enxergar direito. Ele tentou e percebeu que ela podia ser aberta, apenas alguns centímetros. Foi o suficiente para ele posicionar o olho bom nela e observar. O palhaço colocou a bolsa em uma cama e removeu algo de dentro. Tinha o formato de uma garotinha, mas em estágio avançado de decomposição. A garota se movia lentamente e se aproximava do palhaço. Ela gentilmente deu um tapinha em seu rosto, repetindo: "Mamãe, mamãe", tocando-o com carinho e afeição. A garota agarrou sua própria língua e puxou, removendo-a completamente. O palhaço abriu a boca tão amplamente que a cabeça inteira do vovô poderia caber lá dentro. E a garotinha gentilmente colocou aquele pedaço de carne podre dentro da boca do palhaço. O palhaço então falou, com uma voz de velha senhora: "Obrigada por isso, criança. Eu estava cansada de ficar muda. Sua mãe ainda está na arena trabalhando, mas logo ela estará aqui com você." O palhaço então saiu e caminhou de volta para a arena. O vovô mal conseguia se esconder e estava com medo de ser visto. Ele olhou de volta para a janela e a garotinha estava se movendo em sua direção. Ele paralisou, notando que além de sua língua faltando, ela não tinha olhos. A porta do trailer então se abriu e o menor dos palhaços entrou. O vovô se assustou. Ele não viu aquela vindo em direção ao trailer e ficou com medo de ser pego. "O que você está fazendo aí em cima, minha filha?"
Ele ouviu de dentro e notou o rosto da criança pressionado contra a janela onde ele estava alguns segundos antes. Algo aconteceu e o palhaço disse exasperado: "Você sente cheiro de comida?" Num instinto básico de sobrevivência, o avô rolou para baixo do trailer e enquanto o palhaço saiu para procurá-lo na janela, ele rolou para o outro lado e correu para o próximo trailer, se escondendo atrás dele. O palhaço se afastou por um tempo e depois voltou para dentro. O avô não queria mais abusar da própria sorte e voltou para o trailer de Adélia, o mais rápido que pôde, carregando apenas um balde vazio e a mente cheia. Ele contou a Adélia o que tinha visto e ela disse: "Entendo. Faz sentido. Eu os vejo sem vida, como se estivesse olhando para um pássaro morto, mas nunca entendi o porquê. Fique longe deles, eu imploro." Ele concordou e não saiu mais naquela noite. No dia seguinte, Adélia estava se sentindo melhor e estava trabalhando normalmente. Então ela não precisava mais dele e ele podia fazer seu trabalho. Os palhaços não olharam para ele 2 vezes, para seu alívio, e quando ele pensou que era seguro, o avô teve uma surpresa. Ele estava limpando a jaula do leão enquanto ele estava se apresentando no palco, e sentiu uma mão fria tocando suas costas. O avô olhou para trás e viu a garotinha sorrindo. Sua língua estava de volta, mas não os olhos. Ela disse: "Eu sabia que sentia cheiro de comida." E antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, ela mordeu seu braço. O avô bateu nela com a pá e sua cabeça caiu. Ele bateu mais algumas vezes por reflexo, e todas as partes dela simplesmente se desmancharam. Antes de colocar aquela coisa dentro do saco de lixo com os excrementos do leão, ele se lembrou de arrancar a língua dela, para que ela não pudesse pedir ajuda. No dia seguinte, os palhaços estavam agitados, mas o avô nem olhou para nenhum deles. Seu braço estava machucado e mesmo com todos os cuidados que Adélia tinha, deste mundo e do outro lado do véu, o ferimento estava piorando. E antes que você questione a veracidade da história dele, saiba que minha avó, uma enfermeira, conheceu meu avô no hospital, quando seu braço esquerdo foi finalmente amputado para evitar que a infecção da mordida se espalhasse. Siga @ForestTheStoryteller no Instagram, YouTube e TikTok para mais. Confira nosso site para ler mais contos: www.forestplumptales.com